Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, que a semana tenha sido leve e abençoada, como sempre é. Vamos dar início aos nossos estudos dominicais. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje o nosso estudo é do livro Vinha de Luz, onde, através da psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, vem trazendo passagens evangélicas, esmiuçando e explicando e nos norteando os ensinamentos e comportamentos, como devemos nos comportarmos. A lição de hoje é a de número 16. Tu, porém. Assim, somente para deixar mais claro, o tu, vírgula, porém. Tu, porém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece de contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É Paulo que nos traz isso, Está em Tito, capítulo 2, versículo 1. É interessante, porque nós, por vezes, ou se não todas as vezes,
seremos conhecidos pelos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos, ele tem uma ligação direta com o nosso modo de expressar verbalista, inclusive. Tanto que nós temos uma condição de fazer análise através dos nossos irmãos, e isso, em contrapartida, também acontece, que ao ponto a gente vê assim, nossa, mas aquela pessoa, ela frequenta determinado tipo de grupo, e ela falou aquilo, e aquilo me deixou tão espantado. É porque, às vezes, a gente balbucia palavras do que está cheio o coração. E se está cheio o coração, é porque nós temos a característica do que proferimos. Por que está sendo citado isso? A gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Porque, olha só, Paulo, ele vem falando que tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, veja bem, se nós, cristãos, dentro da doutrina espírita, abraçamos a causa, então nós temos compromisso para com essa causa. E quando Paulo vem falando no termo sã ou são, ele está falando diretamente até mesmo da nossa saúde mental, principalmente, né, nesse processo todo. Então, fiquemos bem atentos. Se eu estou e se eu sou hoje um doutrinário, um cristão, eu tenho que ter comportamentos adequados para isso. Eu tenho que ser são. Eu tenho que ser são. E aí, no planeta, esse planeta de provas e expiações, se nós ainda estamos em vias reencarnatórias, é porque a sanidade, baseado principalmente de tudo que é bom, de tudo que é amor, passou minimamente longe. Então, nós estamos, a todo momento, temos que voltar para conquistar a sanidade. E aí, Emmanuel começa da seguinte maneira: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, é o verbalizar, né? Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em rodas as situações. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu acho que todos nós passamos por isso. Porque, por vezes, a gente chega num grupo de pessoas na onde está movimentando, talvez, assuntos bem tóxicos. E se a vigilância não tiver ok, nós nos tornaremos tóxicos também. É uma brincadeirinha ali, brincadeirinha de mau gosto, é um julgamento daqui, é ali. E aí, quando a gente menos vê, nós somos entorpecidos e nos tornamos entorpecedores também. Não vamos somente vitimizar, não. Né? Que por vezes, eu converso muito com a Mirella isso, né? Por vezes, lá na escola normalmente se forma aqueles grupos, né? Que por vezes, popularmente falando, se chama panelinhas, né? Então, tem o grupo do fundão, tem o grupo dos... Vamos utilizar termos populares, tá, gente? Somente termos populares que nós temos aqui no planeta, né? No nosso meio de convivência. Tem o grupinho dos nerds, né? Que são aqueles estudiosos. Tem o grupinho do fundão. Tem aquele grupinho do nem, né? Nem fundão, nem nerd, né? Então,
grupos. Esses grupos, eles se encontram por afinidades. Por afinidades. Então, por vezes, quando uma mãe ou um pai ou qualquer genitor fala assim: "Ah, o meu filho, né? O meu filho ou a minha filha, ele está se comportando assim porque se juntou com pessoas que não são boas." Olha, o seu filho ou sua filha se juntou com pessoas que sintonizam em pensamentos. Porque, por vezes, isso aí é um vício nosso. Nós queremos terceirizar um problema que é nosso. Nós queremos terceirizar. Ah, meu filho tá assim porque entrou naquele grupo que não é legal. Ah, aconteceu isso comigo porque aquele ali me prejudicou. Ah, eu faço tudo certo e quando eu fiz alguma coisa errada, eu fui julgado. E aquele ali que faz tudo errado? A gente sempre joga no outro. A gente sempre joga no outro, né? Terceiriza. Terceiriza responsabilidades que são nossas. É do nosso livre-arbítrio. Nós carregamos vícios morais no decorrer de cada encarnação e na reticidade. Por isso que nós estamos aqui. É para melhorarmos. Era para nos tornar, é para tornarmos pessoas. E aí colocamos aí, né, entre parênteses, espíritos melhores. Mas não. Então, tomemos cuidado quando nós chegamos dentro de um grupo de conversa, na onde que talvez o assunto não está levando para um caminho sadio, vigiemos e oremos para não cairmos na tentação, não sintonizarmos com algo que não fará bem. Então, quando Emmanuel ele traz essa lição, através dessa passagem evangélica, ele levanta um baita de um sinal vermelho para nós, para que possamos ter a atenção com o sinal amarelo. E se nós só prosseguirmos com o sinal verde, se tivermos a certeza plena do que aquilo não fará mal a ninguém. Então, nós precisamos ter essa noção. A gente tem que parar e raciocinar. Esse assunto tá bom? Olha, se você quer ficar naquele grupo de pessoas, mas o assunto não é saudável, mas você quer ficar, faça o mínimo. Não opine. Não entre na reverberação de tudo que não fará bem. Agora, se você tiver condição de opinar, porque de repente tem um grupo de pessoas falando mal de uma pessoa, papapá, tititi, nananã, bananã, e, olha, se você puder, assim, tipo, olha, gente, mas ele tem coisas boas também, né? De repente dá um gatilho, né? Dá um... que não é de todo ruim, né? Tem, né? Temos que tomar cuidado. Porque nós somos espíritos ainda muito necessitados e que nós precisamos exercitarmos diariamente, renunciarmos diariamente, desapegarmos desses vícios que carregamos para sermos pessoas melhores. Emmanuel continua. Emmanuel agora mesmo vai elencar um monte de passagens que a gente vai comentar uma a uma aqui. Olha só. Convocar-te-ão. Convocar-te-ão. Vão te convocar. Olha só. A palavra, os que desejam ser bons e os deliberadamente maus.
os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. E olha, vão utilizar isso contra você, viu? Foi você que disse. Ah, não, mas eu cheguei nesse grupo, vocês já estavam comentando. É, mas isso aí que você trouxe, é você que trouxe. Ei, ai, ai. Quer um exemplo? Você chega num grupo de pessoas, na onde está se comentando de uma determinada pessoa, e aí você chega e fala assim, gente, vocês não imaginam, mas há 10 anos atrás, sabe qual que era o apelido dele? Era fulano, tal, tal, tal. Ah, era? KKKK, todo mundo começa a rir, tal, tal, tal. Mas, gente, não fala isso para ele, não. Não, pode deixar. Pronto, já virou. Virou. Você expôs. E olha que você não chegou nem com essa intenção. Mas estava tão legal, né? Usufruir do mal alheio, que você solta essa chamada batatada. Aí você fica assim, nossa, o que eu falei? Ué, falou. E agora? Ó, faz o seguinte, então. Chama ele disso, mas não fala que fui eu que falei, não. Olha, a gente toda hora querendo sair pela tangente, né? É vigilância. E vigilância. Jesus nos orientou o tempo inteiro a respeito de comportamento. Jesus nos orientou. Jesus nos orienta. Jesus nos orientará sempre. Tomemos cuidado, porque cada roda de conversa, sendo numerosa ou não, nós seremos colocados à prova. Nós seremos colocados à prova. A prova de o quanto que nós estamos engajados na nossa mudança, no nosso burilamento. Cabe a nós. Não é de qualquer... Porque por vezes você fala assim, a pessoa fala assim, nossa, você me tentou. Opa! Você foi atentado por ser o que é. Por isso que estamos aqui, para melhorarmos, para renunciarmos. Fiquemos atentos. Sejamos vigilantes. A ficar atento a qualquer condição que seremos expostos. Isso é melhoria. Nós vamos melhorar. Pouco a pouco, mas melhoraremos. Aí Emmanuel vem elencando, né? Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Ou vem aqui. Ou você ficou sabendo? Não, fiquei. Ah, então. Aí quando você já vê, você já está falando mais do que a própria pessoa que te chamou. Aí você já tá soltando mais do que a pessoa te fala. Opa, vamos parar. Vamos parar. Não é fácil. O orgulho que a humanidade como um todo carrega não é fácil. É luta diária mesmo, não tem jeito. Ainda mais quando nós não simpatizamos, ou seja, nós antipatizamos com algumas determinadas pessoas. Isso é sempre gatilho para que nós possamos soltar nossa voracidade, nossas amarguras, nossos ódios, nossas raivas, nossas frustrações. E é para isso que nós estamos aqui, para melhorarmos, para não sermos tão, por assim dizer, monstruosos. Nós seremos taxados, nós seremos cobrados por isso. Ah, quando nós chegar no plano espiritual? Não, aqui mesmo.
Ah, mas você não é da doutrina espírita e você está falando isso? Nossa, que vergonha. É verdade. Eu estou falando isso. Eu tenho que procurar, além de me burilar, eu tenho que procurar exemplificar e eu estou fazendo isso. Então, Emmanuel, ele chama atenção, ó. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Então, fiquemos atentos. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Lembra da brincadeira do telefone sem fio? Só que o telefone sem fio não é necessariamente não é uma mentira, mas, né, a cada passagem ia aumentando alguma coisa. Quando chegava lá no último, já era uma mentira. Já era praticamente uma mentira da primeira situação, né? Por vezes a gente acontece isso, não com a intenção de mentir, mas com a intenção de sempre aumentar alguma coisa que isso vai o tornando mentira. Fiquemos atentos com relação a isso também. Fiquemos bastante atentos. Porque boa parte de condições que nós passamos pode ser de grandes mentiras, se não dessa, mas de outras vidas, que viemos carregando. A gente não pode proliferar mentira. Essa semana mesmo teve um jornalista que todo o caos que estava ocorrendo devido às tempestades e ciclones da região sul, soltou uma situação que não ocorreu, e pesada, na onde compromete a responsabilidade de instituições. Não pode, e ainda mais jornalista que está na mídia, não pode, você não pode chegar e reverberando ações que não ocorrem, sem ter um mínimo de prova. Então, não pode, nós temos responsabilidade pelas nossas palavras, não pode ir fazendo isso. Tenhamos cuidado. E cada situação dessa que ocorre no mundo, em que a gente está, né, neste meio, ele serve de atenção para nós. Para nós. Opa, vamos tomar cuidado com o que nós falamos. Vamos procurar ler mais. Vamos procurar entender mais. A pessoa vai me passar uma mentira, eu não vou passar essa mentira para outra, a não ser que eu saiba o que está ocorrendo. Há pouco também, um tempo atrás aí, num grupo que nós se juntou aí, começou-se a levantar uma informação que era inverdade. Eu falei, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque isso vai se tornando uma verdade dentro dos meios, e aí depois vai passando, mas não é. Temos que tomar cuidado. Nós seremos julgados até por isso. Nós seremos julgados. Porque isso pode acarretar muito malefício. Então, a questão da mentira, veja que foi Emmanuel que falou, não é nós que estamos aqui levantando nada, não é Emmanuel. Emmanuel falou, ó, mentirosos levar-te-ão a mentir. Então, fiquemos atentos também. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Aí, por vezes, qual que é a desculpa? A carne é fraca. Olha, esses ditos, né? Esses ditados populares aí, né? Como se quando eu falasse que a carne é fraca, se fosse uma justificativa para os meus erros levianos. Mas a leviandade, ela não leva só por um ponto, né, sensual. A leviandade, ela leva por todos os pontos possíveis. A leviandade dentro do trabalho, onde por vezes você quer levar vantagem através de maneiras escusas e ilícitas, isso é leviandade. Quando você quer levar vantagem dentro do, né, de um setor, vou comprar alguma coisa e eu vejo que aquela coisa passou pelo preço errado, eu vou ficar quieto, e é leviandade.
A leviandade é um item que, inclusive, eu falo por vezes aí, de a pessoa, o operador de caixa te voltou troco errado, você viu e não devolveu, isso é leviandade. A leviandade, ela está em toda a contextualização de todos os meios da sociedade, em todas as situações. Em todas as situações que você é posto, entre aspas, contra a parede por vezes. Você se torna, por vezes, para escapar de uma situação, um leviano. Ironistas buscarão, ou seja, os irônicos, né? Buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Aí que nascem, dentro dessa ironia, aí que nascem os apelidos, né? O bullying, né? Aí que nasce, ou ali reside, a homofobia, ali reside a misoginia, a xenofobia, o racismo, a intolerância religiosa, é dentro desses sarcasmos. É dentro desse sarcasmo de todos os tipos aí que você é posto dentro de um grupo e que, quanto você menos vê, você já está executando tudo ao contrário do que o Cristo nos ensinou e nos testemunhou. Ah, mas é brincadeira. Ah, mas o mundo tá chato. Ah, não pode brincar mais disso. Ah, mas não pode mais aquilo. Gente, isso agora que está acontecendo é para colocar regra nas nossas línguas. Graças a Deus. Colocar regra. Porque eu, Rangel, e eu sou de um organismo estrutural que era legal colocar apelido no colega. E aí, isso, graças a Deus, mudou. Mudou. E tem que mudar, porque isso é educação para prepararmos para o mundo de regeneração. Eu não posso brincar com a raça do meu irmão. Eu não posso brincar com o credo do meu irmão. Eu não posso. É respeito, é empatia. Nossa, mas o mundo está chato. Não, não está chato. Eu só tenho que me educar. É educação isso. É respeito. E nós que somos pais e mães, nós vemos isso como que o impacto que isso causa nos nossos filhos. Nós vemos isso. Ao ponto de ter que ir na escola, estão falando isso do meu filho. Ao ponto de buscar autoridades. Porque não é legal, né? Não é legal. Nós temos que entender isso. Então, todas as falas que tem a respeito disso, eu compro a ideia. Tem que parar com isso. Tem que parar com essa estrutura. É educação espiritual. Porque no mundo de geração não vai ter isso mais. Então, a gente tem que nos preparar. Ah, mas eu chamava ele disso antigamente, não dava nada, não dava nada. Você perguntou para a pessoa ela pode até falar assim, não, eu não dou bola, não. Será? Será que realmente não dá bola? E tem outra, mesmo que essa pessoa não dê moral ou bola para isso, tem tantas outras que serão ofendidas por esse comportamento. Então nós temos que mudar em todos os sentidos. Então reparem bem quando Emmanuel, que lá, há cerca de 70 anos atrás, nos traz: ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Isso tudo é sarcasmo. Tudo. Tudo é sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes. Então, nós temos que compreender que nós estaremos ao envolto disso tudo. Então, eu compreendo que são ainda pessoas que estão em evolução.
são, como diz aqui Emmanuel, ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Gente, é muito pesado isso que Emmanuel traz. E é tudo isso que nós estamos conversando aqui. Inclusive, fique à vontade, abrir o microfone, já chega gritando aí, gente. Olha só, eu vou repetir essa frase, esse parágrafo que Emmanuel nos traz. Compreende-se, nós temos que compreender. Mas a gente tem que mudar também. Mas, ó, compreende-se que procedam assim. Porquanto são ignorantes de pensamentos, de saberes, tá? Distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem. Sabe o que você acha que são cegos desditosos sem o saberem? É tudo que é estrutural. Eu aprendi desde criança a ser assim, porque os meus pais, porque os meus amigos, porque os meus irmãos, porque os meus tios, porque os meus avós, porque eles sempre realizaram isso, e aí eu venho nessa ceguitude, e eu venho envelhecendo, e vem passando o tempo, e eu carrego esses malefícios que são cegos desde sempre, mas eu venho carregando de forma estrutural, e aí eu valido aquilo como tudo bem, tá tudo certo, é normal, mas eu não estou sabendo que eu estou sendo cego, tá? É isso que Emmanuel quis dizer aqui. Vão de queda em queda, desastre a desastre, aí são os chamativos e os gatilhos que nós temos, né? A gente passa por situações dolorosas demais, que fazem nós aprender o que antes nós não aprendíamos. E são esses desastres, são essas quedas que nós temos, né? Criando a desventura de si mesmos. Cada palavra lançada, cada pensamento mal norteado vai nos ocasionar alguns retornos. É causa e efeito, não tem como. Seremos responsabilizados, sim, pelas ações, pelas atitudes praticadas, mesmo que impensadas, seremos responsáveis. E não adianta terceirizar. Não adiantará terceirizar. Angel, Oi. então, eu fui pensando aqui durante esse tempo, e a gente não pode esquecer que ou em rodinha de conversa, ou entre a família, ou entre pessoas, existem testemunhas, né, invisíveis, que sabem muito bem do que a gente é capaz, que às vezes conhece melhor o nosso íntimo do que a gente próprio, porque a gente não, muitas vezes a gente não admite o que a gente é, a gente não quer enxergar, né? Mas o mundo espiritual enxerga a gente. E eles sabem como usar esse gatilho para nos forçar a colocar o nosso veneno para fora, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com isso, porque a boca fala o que o coração está cheio, né? E eu lembrei de um ditado antigo, que já vem dos meus avós, bisavós, tudo. A gente tem uma boca e 2 ouvidos, que é para falar menos e ouvir mais, né? Prudência, prudência. Mesmo que a gente não consiga dominar pensamento ainda, mas que a gente, pelo menos, consiga dominar a língua, né? A doutrina espírita, pegando esse gancho que você nos traz com muita eficiência, Marley, a doutrina espírita que nos traz a doutrina cristã, ela por vezes nos pede para ficar em silêncio. Por quê? Porque o que eu balbuciar pode fazer mal. E dentro de toda essa temática que você traz, pensemos,
E aí isso aí é uma coisa minha. Nós somos espíritos encarnados com uma sintonia duvidosa. Porque a gente melindra, e eu falo geral, não estou querendo nenhum que está aqui nessa reunião e tem um pouco quem assiste nós no YouTube responder por ninguém. Mas a gente vai meio que generalizar, visto que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? E temos sim alguma bagagem aí para estarmos passando. Mas vamos supor, Marley, que num grupo de 5 pessoas, numa roda de conversa, porque nós sabemos que nós atraímos, nós, e aí eu estou falando geral também, nós atraímos, nós temos uma tendência a atrair muito mais obsessores do que espíritos protetores. O espírito protetor sempre está com a gente, né? Mas a gente tem uma tendência dentro dos nossos vícios de atrair muitos espíritos obsessores. Esses espíritos eles podem vir por vários motivos. Ele pode ser o espírito brincalhão, né? Ele pode ser um espírito vampirizador, que ele vai chegar até nós para nos alimentarmos mesmo, né? De toda a nossa condição viciante. E essa condição viciante não é só uma bebida alcoólica, um cigarro, eu não estou falando disso. Eu tô indo muito além, eu estou falando do vício moral. O que eu gosto da minha moral, do meu orgulho, da minha verdade, do meu vício, ao mesmo tempo, você traz espíritos também que se assemelham a ti e está ali. Se eu sou um espírito encarnado, né? Estamos falando do plano carnal aqui, que gosto de falar muito, principalmente falar muito mal das pessoas, vão ter espíritos que vão me aproximar de mim cada vez mais, me alimentando, que eu continue. Pois bem, dentro de toda essa temática, vamos considerar que num grupo de conversa ali entre 5 pessoas, vai ter no mínimo 5 espíritos obsessores para cada um. Nossa, não nos tornemos vigilantes o bastante. Nós temos uma comunidade imensa do lado espiritual. Nós temos uma comunidade imensa. E temos os espíritos protetores, os espíritos jamais iluminados, os espíritos mais evoluídos, que estão ali para nos auxiliar também. Ou seja, além dos 5 encarnados, nós temos uma gleba ali, se considerar um espírito protetor para cada um, e um 5 obsessor para cada um ali, então nós temos ali 6 espíritos para cada um. Então nós temos, além dos 5, mais 30 do lado de lá. Nós temos uma arquibancada, nós temos um auditório e dito uma coisa também, né? A própria doutrina nos traz que tudo que nós fazemos, de um certo modo, é historiado, né? É anotado por tintas indeléveis. Claro que no decorrer do tempo a gente vai evoluindo e essas tintas, na teoria, o que a gente faz, né? Por que tinta indelével? Isso nunca vai pagar? Não, porque o que nós fazemos tudo durante a encarnação, quando nós voltarmos para o plano espiritual, isso aí vai estar latente na gente. É nesse sentido das tintas indeléveis. E nós temos, né, Marley, conforme você trouxe, testemunhas espirituais oculares. Tá vendo o que está acontecendo. Então, fiquemos atentos. Nossa, o que eu faço, então? Melhora? Melhora, ué. Nossa, mas eu estou fazendo alguma coisa escondido ou não está escondido? Olha, não. Olha, fica atento, hein? Olha. E basta qualquer invigilância da gente. E olha. Nós ainda estamos num nível que é muito difícil a gente conseguir esse equilíbrio, né? Com certeza. Mas é a nossa busca. É a nossa busca. E olha, eu vou falar uma coisa, e mesmo que o espírito te respeite, não entre no ambiente que você está escondido, mas você mesmo está vendo.
Você é testemunha de você mesmo. Sim. Por isso que nos altos tribunais, você pode ter advogado, você pode ter tudo, mas ações que você praticou está em você. Isso te penalizará. Isso te penalizará por si só. Você pode passar até ileso nos tribunais humanos, mas os seus compromissos não passará. Não passará. Nossa, a doutrina espírita a doutrina espírita nos traz o Cristo vivo. Cristo nos orientou tudo isso. Cristo nos orientou. Agora cabe a nós estudarmos melhor o Cristo, então. Estudemos melhor o Cristo. Entendamos melhor o nosso irmão. Que por vezes nós chamamos de irmão mais velho. Eu tenho uma temática na minha cabeça. Será que é irmão mais velho ou será que eu estou muito lento e eu não consegui acompanhar ele? Nós chamamos de irmão mais velho por um respeito, mas será? Será que a criação do espírito por si só não ocorreu no mesmo momento que a gente? E ele foi por vias de fato mais no caminho correto? Até isso nós precisamos pensar e raciocinar. Olha só. Tu, porém, que conhece o que eles desconhecem, que cultivas na mente, olha que interessante, gente, que conhece o que eles desconhecem. Quem? Aqueles que nos convida a cair também. Que cultivas na mente valores espirituais que ainda eles não cultivam. Toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Olha, cuidado com o verbo, cuidado com a fala. Nos atentemos, nos vigiemos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los. Nossa, eu estou fazendo... Isso aqui é interessante, né? Porque você entra num grupo e você quer ser o cara legal, né? Ah, eu quero ser o divertido. Eu quero ser o popular. E por vezes esse popular, ele é maldoso. Nossa, isso aí a gente vê muito em filme, né? Nós vemos muito em filme isso. O filme é a retratação de uma vida real aí, né? Você tem grupos de pessoas aí que sempre tem aqueles que judia daquele outro, né? Judia. Nos atentemos, hein? É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém os nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém a sã doutrina do mestre. A sã doutrina do mestre. Quer ter sanidade? Sigamos Cristo. É um exercício isso. É um exercício. Não é fácil. Porque nós carregamos mazelas que é assim, olha, é muita. Mas é esforço. Não é fácil. Nós temos as conveniências do mundo, mas nós somos espíritos encarnados que temos um mestre que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Então, pratiquemos o máximo possível. É tarefa complexa, e é isso que nós estamos comentando aqui. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração
e o entendimento evangélico nos raciocínios. Ai, como é difícil. Nossa, é difícil. É muito esforço. Porque nós vamos estar nesses grupos sociais, nós vamos estar nas redes sociais, e nós vamos estar sendo colocado à prova a todo momento o nosso comportamento. Vai ser. Vai ser. Ah, mas para que existe isso, então? Para provas. São provas diárias aí que nós fazemos partes. É cada chicotada levada que eu vou te falar, hein? Mas que não sejamos nós os chicoteadores. Chico Xavier nos trouxe isso em vários momentos de ensinamentos dele. Que eu seja o humilhado, mas que eu não seja o que humilha. Tenho medo, Chico Xavier, eu tenho medo de mim mesmo, das minhas ações que eu posso praticar. Tenhamos cuidado, tenhamos atenção com os nossos comportamentos. E não adianta, de novo eu vou falar, não adianta a gente justificar por terceiros. Nossa, ou, você me fez fazer aquilo, hein? Não, você fez porque você quis. Ninguém te fez nada, não. Ninguém chegou à tortura nesse caso com você. A gente fez porque quis. Fez porque gostou. Então, se os nossos gostos são tóxicos, que nos despojemos disso. Fácil? Não. Não é fácil. E tanto não é fácil, porque a gente carrega ainda esse orgulho exacerbado dentro dos nossos corações, que nós já estamos aí, sabe Deus quantas vezes já retornamos aqui no planeta Terra? Quantas vezes? Quantas moradas já fizemos aqui, nos mais diversos lugares, nos mais diversos tempos, nos mais diversos templos que frequentamos. Quantas vezes será? Quantas vezes que nós tivemos a oportunidade de nos redimirmos e não redimimos? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de perdoar e não perdoamos? Quantas vezes nós tivemos oportunidade de amar e odiamos? Quantas vezes? Quantas vezes isso já está acontecendo? Então, não lamentemos o que se passou. Tomemos o compromisso de sermos melhores a partir de hoje, então. Porque isso também nos é passado. Se não conseguimos mudar o passado, que nós consigamos fazer um novo futuro, e esse futuro muito melhor, um futuro mais amoroso, mais bondoso, mais caridoso, mais despretensioso, mais de renúncia à minha verdade, o que eu sou, né? Que aí, numa atividade, a gente vai fazendo isso. Nós sabemos bem que na escola tem uns que gostam mais de matemática, outros de português, outros de ciências, outros de artes. Nós sabemos muito bem. Isso vem até em decorrência das nossas aptidões espirituais. Mas uma coisa é fato. A gente vai ter que passar por todas essas competências e habilidades, essas disciplinas na escola. Nós temos que passar. Então, nós temos que passar por situações nas provas da vida também, da mesma maneira, só que com um principal intuito, o intuito de residirmos no Cristo e de tudo que for malefício, que nós despojamos disso. Volto a falar. Emmanuel citou aqui. Emmanuel citou aqui. É até difícil, porque é tanta coisa boa que ele citou aqui, mas ele falou aqui em algum momento, né,
Cadê? Ó, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Ele cita complexo. Complexo pelo ser o que somos. Por isso que é difícil. É difícil nós entendermos que todos nós aqui na Terra somos irmãos. É difícil. É difícil entendermos que, independente de qualquer estrutura institucional, nós somos irmãos. É difícil entender que irmãos que, de um certo modo, ocasionam o desencarne de outros irmãos, também é nosso irmão. É difícil. É difícil porque isso, de um certo modo, implica muita renúncia. Mas nós, no decorrer do tempo, temos que entender. E se nós temos que entender, nós temos que modificarmos. Nós somos ainda aquela pedra bem bruta. E nós temos que dar forma a ela. No último parágrafo, Emmanuel traz da seguinte maneira: que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente. Então, quer dizer, aqueles que querem falar, é uma escolha deles. Pois não sabem. Nem veem. Tu, porém, aí é um chamativo para mim, para vocês, é um chamativo para nós. Tu, porém, acautela-te, ou seja, tenha cuidado nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Olha que lição, hein? Que lição. Você sabe por que eu falo que lição? Porque isso me atinge de forma direta. Me atinge de forma direta. Isso aqui é o puxão de orelha assim, gigante. Porque o verbo que a gente solta, ele, por mais que a gente exercite, ele ainda machuca, ele ainda fere. Ele não serve de nada a não ser ferir. Por vezes as pessoas, eu vou citar Karnal aqui, né? Você sabe, por vezes eu gosto de falar do Karnal, gosto de falar do Cortella, gosto de falar do Clóvis, né? Do professor Clóvis. E o Karnal, eu vi um vídeo essa semana. Assim, eu vou utilizar o Fabiano aqui como exemplo, tá, Fabiano? Só para a gente contextualizar aqui. Eu chego pro Fabiano e falo assim: nossa, Fabiano, aquela pessoa lá falou que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você é isso. Olha, eu achei um absurdo. Eu só tô te falando isso porque eu sou seu amigo. Aí o Karnal falou assim: você só tá falando isso que é porque você queria falar para ele e terceirizou. Olha, que você é muito meu amigo, viu, Fabiano? Mas olha, ele falou isso, falou aquilo outro, falei aquilo outro, tá. Olha, tomemos cuidado até por essas questões aí de eu tô te falando porque eu sou seu amigo. Tomemos cuidados, porque talvez o direcionamento não é esse. Direcionamento talvez é que você está falando tudo que você pensa da outra pessoa, só que você está terceirizando. Você está pegando um outro alguém para utilizar como subterfúgio disso. É disso que nós estamos falando, gente. É desse momento que nós estamos falando. O mundo está passando por uma transição, o planeta Terra passa por uma transição tão grande, e essa transição ela ocorre devido à consequência de nós mesmos, que eu acho que passou do momento de nós procurarmos melhorarmos cada vez mais enquanto pessoas.
Porque são chegados o momento. Antes, inclusive, de nós começarmos a reunião nossa aqui, né, de estudos, o Fabiano deve ter escutado, que eu estava conversando com a minha tia, que em 2025 existe, claro, é uma previsão, uma prospecção, que nós teremos algumas tempestades solares muito fortes. Tempestades solares, de um certo modo, pode atingir a tecnologia de maneira direta, tá? Então vai ser comum ficar sem, ali em 2025, vai ser comum ficar sem telefonia por alguns momentos do dia, vai ser, ou por alguns momentos do ano, vai ser comum ficar sem internet, vai ser comum ficar sem os meios de telecomunicações em geral, e vai ser comum até, inclusive, faltar energia elétrica em alguns pontos do planeta. Por quê? É uma ação natural que vai estar ocorrendo. Isso são provas que, de um certo modo, a gente vai ter que passar ou perpassar. Se vai ficar sem internet, vai ter que conversar mais com o colega pessoalmente, né? Isso é tudo aprendizado, né? Isso é tudo aprendizado para nós, espíritos em condições de provas e expiações, né? E isso é a tramitação, é a migração, é a transformação de um planeta que, mesmo por causas de comportamentos equivocados e errôneos dos espíritos aqui encarnados, mas é a preparação de um novo mundo que está por vir, de uma situação, de uma condição diferente, na onde vai abraçar espíritos encarnados com uma condição corporal, inclusive, diferente. Então, isso é tudo uma transformação. Existe uma degradação, mas, ao mesmo tempo, é uma transformação e uma condição de um próximo solo a ser, né, vivido, a ser sobrevivido, vivenciado pelos espíritos em estágio de regeneração. E é isso. Essas transformações que nós passamos de tempos em tempos e que está sendo passado novamente. As altas temperaturas alcançadas aqui, elas são, sim, por uma degradação, mas são também uma condição de uma nova era. Então, tudo isso, para nós, são as passagens que são necessárias. Então, ficamos atentos, procuramos ser melhor, procuramos melhorar cada vez mais na senda cristã. Porque falar que o mestre não nos ensinou, isso não vai ter desculpa. Se falarmos que nós não tínhamos ao alcance tudo isso, também não o será. Então, procuramos cada vez mais, com os corações irradiantes de amor, de bondade, de caridade, de perseverança, a fé incessante, o despojamento completo, se não completo, mas o máximo possível do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de tudo que é feroz, de tudo que é raiva, de tudo que é ódio, que possamos tentar desfazermos disso tudo. Procuramos perdoar mais os nossos irmãos. Procuramos também ter a humildade de pedir perdão, porque erramos mais do que acertamos. E aí sim, seremos espíritos cada vez mais preparados para o planeta ou para o mundo de regeneração. Isso é o atento e o alento que Emmanuel nos traz. Fiquemos cada vez mais atentos, vigilantes e orando, se assim, sempre que for necessário, se não o tempo todo, para sermos um pouco melhor. É interessante, toda reunião a gente fala isso, né? Um pouco melhor que fui no dia anterior, um pouco melhor que fui no minuto anterior, né? Porque é necessidade. É necessidade espiritual, né? Gente, quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade.
Rangel, e a gente tem que estar sempre vigilante mesmo, porque é assim, tem que estar sempre reforçando, porque a gente esquece, a gente vai dispersando um pouquinho o pensamento, e lembrando que se os religiosos são mais cobrados por mais saberem, ou pseudamente saberem, né? Os espíritas ainda são mais cobrados, né? Então a gente tem essa responsabilidade também com a doutrina espírita, porque o exemplo que a gente está dando, quem está olhando, vendo de fora, fala, nossa, mas é espírita e está com esse tipo de atitude, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso deslize vai ser mais observado. Na verdade, Marley, eu já estou chegando no ponto de falar assim, nossa, eu sou espírita? Porque é cada escorregão, viu? É cada escorregão, é cada besteira que eu vou te falar, hein? Vamos vigiar, viu? Vamos vigiar. E você estava comentando, falando do comentário do Karnal, eu fiquei pensando assim, ó, uma coisa assim que eu aprendi de alguns anos para cá, que eu não gosto, que ninguém chegue para mim e fale assim, ó, fulano falou isso de você. Ou bem ou mal, entendeu? Porque quando falo mal, eu falo assim, eu prefiro não ficar sabendo. Porque eu não quero alimentar meu coração com nenhum tipo de raiva, né? E eu também, se a pessoa fala, porque falou bem, não, isso também não é legal, porque te envaidece. Aí você baixa a guarda, né? Não precisa. A gente tem que usar o termômetro mesmo de Jesus e falar, será que eu tô? É melhor que a gente fique na dúvida, porque aí a gente vai se analisar melhor. Verdade. Marley, nesse caso aí de pessoa falou isso, pessoa falou aquilo, eu estava lembrando, até busquei aqui, aquelas 3 peneiras de Sócrates, né? Que é a verdade, a bondade e a necessidade. Aquilo que a gente ouviu, que a pessoa contou para a gente, é uma verdade? Se a gente não tem certeza, então para por ali, deixa quieto. Se é verdade, será que aquilo ali, eu transmitir aquilo vai trazer algum bem? Se não vai transmitir algum bem, então para por ali. E a necessidade, é necessário eu passar isso para frente? Então, se passar por essas 3 peneiras, aí tudo bem. Aí, assim, a gente filtra bastante do que a gente vai falar, só que se for passar por isso também, a gente vai passar o dia inteiro calado, né? Não vai ter nada de bom para a gente falar. Verdade. E aí, né, Fabiano, dentro das peneiras que você nos traz aí, né? É por isso que nós estamos aqui, né? Que a gente talvez não está peneirando esse negócio, né? Na verdade, é complicado. Mas a gente vai aprendendo, nem se for na martelada. Vai, vamos. E olha, isso, a lição de hoje já me deu de novo, um novo significado. E é isso, nós temos que realmente ir nos burilando o máximo possível. Eu vou falar um negócio. Eu, assim, na medida do possível, claro, principalmente no meu serviço, eu procuro falar somente o necessário. Porque serviço, assim, é um ambiente que a gente encontra pessoas de toda quanto é forma, tudo quanto é pensamento, e queira ou não queira, às vezes eu fico até, assim, meio chateado, porque às vezes eu me sinto meio excluído, porque o pessoal fica o dia inteiro conversando e falando e tudo, e eu fico olhando aquilo ali e falo, gente, mas eu fico o dia inteiro quieto aqui, eu não falo nada, o pessoal não vem puxar papo comigo, mas pensando por outro lado é até bom, porque se vier puxar papo comigo e vier falar coisa que não tem serventia nenhuma, não vai ter ressonância. Então, ou pelo menos eu não quero que tenha ressonância, né?
porque para não transmitir coisa ruim. Então, eu gosto de levar muito a sério aquele negócio que a gente fala, que se não tem nada de bom para falar, fica quieto. Então, a maioria do tempo do meu serviço lá, eu fico calado e, às vezes, eu até ponho um foninho de ouvido. Às vezes eu não estou nem ouvindo nada, mas é para tampar a conversa dos outros, porque, nossa, gente do céu, um dia sai cada coisa ali que eu falo, gente, eu não estou ouvindo isso. Fabiana, é perfeito isso, porque a gente também tem que ter a prudência de não se colocar também em risco, porque a gente não tem certeza de qual vai ser nosso comportamento se a gente der vazão para esses comentários, né? Então, é melhor que a gente fique quieto. Eu não lembro, tem frases assim, às vezes eu lembro, depois eu esqueço, e fala assim, que a pessoa mais prudente, ela fala de ideias, ela não fica falando de coisas, de pessoas, né? É isso mesmo. É essa fala mesmo. Que sejamos, né? Que exercitemos e nos melhoremos o bastante para sermos sábios. E não para falar de coisas ou pessoas. E sim falar do que é nobre, exemplificar. Mas nós estamos melhorando. Mas precisa dos puxões de orelha, né? Somos crianças na evolução, ainda birrentas, temosas, mas graças a Deus temos as condições necessárias aqui encarnadas, condições muito melhores que muitos irmãos nossos. Temos a condição do estudo, quando não pôde mais ser presencial, está sendo online, e se institucionalizou isso, estruturou, e que prossigamos estudando, aprendendo, nos modificando, sempre com embasamento do Cristo e sempre com os nortes que a doutrina espírita nos remete. Vamos para o encerramento, lembrando que no próximo domingo será Livro dos Espíritos, e daqui 2 semanas teremos o estudo do livro Vinha de Luz, vai ser a lição número 17, Auxílio Eficiente. Bom, Marley, antes de eu pedir para você realizar a prece, que essa prece ela seja encaminhada para todos aqueles que estão necessitados de todos os tipos de necessidades, né? Pelo campo das enfermidades, das doenças, pelos problemas financeiros, pelos problemas materiais que assolam a nossa humanidade, né? Seja levado aos que são poderosos, que eles tenham mais sapiência, que eles tenham mais, né, vamos dizer assim, iluminação para com seus povos, e que seja levado a todos nós de uma certa maneira, né? Que possamos ser cada vez melhores e que tenhamos a influência e as intuições da alta espiritualidade. Marley, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim. É isso mesmo, Rangel, que benfeitores espirituais consigam alcançar as mentes de todos nós aqui no planeta, encarnados, desencarnados, consigam influenciar de maneira benéfica. E agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade do estudo que tivemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Viviane. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Fabiano, que esteve há pouco com a gente.
Obrigado a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Obrigado aos amigos que nos acompanham no YouTube. Desejo, de coração, que tenhamos um domingo, uma semana abençoada, que possamos ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Minimamente, né? Que se passa. Que tenhamos a alta espiritualidade sempre ao nosso lado. Que vigiemos e oremos sempre que necessário. E que prossigamos o nosso caminho. Se Deus quiser, domingo que vem estamos juntos. Obrigado a todos vocês. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela companhia e até domingo que vem, se Deus permitir. Que assim seja. Bom domingo a todos, boa semana de trabalho. E domingo que vem estamos aí novamente para mais uma reunião de estudos. Que assim seja, Fabiano. Seja. Tchau, Tivanete.